Bionuclear, Centro de Excelência em Medicina Nuclear, agora com tomografia computadorizada. E Queris, gente nossa. E o trânsito, Daniela Coelho. O trânsito está lento nesse momento na Via Expressa, na entrada da ilha. No centro, o fluxo segue lento na rua Frei Caneca, por causa de uma obra de recapeamento. A fila ela chega na altura do Hospital Infantil. Uma alternativa é ir pela Beira-Mar Norte, onde o trânsito flui. E o acesso ao Morro da Cruz também segue interditado. Os motoristas devem seguir pela próxima rua esquerda, a Rua Cruz e Souza. Daniela Coelho para CBN Diário. Esse é o Notícia na Tarde aqui na CBN Diário. Obrigado, Daniela, pelas informações do trânsito. Nós estamos na companhia do vereador pelo PSB aqui em Florianópolis, vereador Azael Pereira. Vereador Azael, muito obrigado pela atenção do senhor aqui conosco. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Renato Igor. Uma boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham também pela TV Com, aqui na CBN. Estamos aqui apenas para protestar ou colocar a nossa indignação. Como somos um representante, atualmente estamos como um representante na Câmara Legislativa do município, representando as igrejas evangélicas, a gente é muito procurado por alguns pastores, líderes religiosos, de reclamações diárias, de igrejas que precisam passar por reformas e são barrados no plano diretor atual, né, o plano diretor vigente, e também na lei complementar 003 de 99, que é a lei de sons e ruídos sonoros no município de Florianópolis. Bom, a gente vai falar muito sobre isso. Eu queria cumprimentar também, agradecer pela presença, o secretário municipal da Educação e gestor, né, coordenador do plano diretor de Florianópolis, do novo plano diretor que está em construção, professor Rodolfo Pindaluz, que em instantes também vai bater um papo com um ouvinte da CBN Diário para explicar como é que está essa articulação toda. Professor Rodolfo, obrigado pela atenção do senhor aqui conosco. Boa tarde, tudo bem? Eu agradeço, boa tarde, Renato, e todos os radioouvintes e telespectadores, né? Muito bem, daqui a pouco vamos falar então como é que está hoje a discussão do plano diretor. Bom, vereador Azael Pereira, como é que se busca um entendimento entre a liberdade de culto, que é evidente e que precisa acontecer no Brasil, segundo a nossa Constituição, que bom que é assim, né, com liberdade de culto, e o direito das pessoas descansarem, enfim. O problema maior hoje está de que forma manifestado? Renato, vamos colocar da seguinte forma. Hoje, por motivos por exemplo, eu vou usar a Floran é que hoje atua como fiscalizador nessa área de sons, de medir os decibéis. A Floran se baseia muito numa lei complementar nossa que delimita que as igrejas não possam ultrapassar o limite de 65 decibéis num raio de 200 metros, é o que a lei delimita. Mas eles medem na porta da igreja. Eles medem na porta, obviamente que o som se torna absurdo. 65 decibéis é 15 pessoas falando ao mesmo tempo. Isso já foi pesquisado, isso é informação exata. Ou seja, a minha indignação e a indignação de alguns pastores, eu estou colocando aqui não como vereador, mas também como um cristão e como um munícipe de Florianópolis, é o seguinte, que a lei beneficia algumas áreas na sociedade e outras não. Eu cito um exemplo aqui do carnaval, que é uma atividade de uma ação popular, de uma festividade da população que eu respeito muito, coloque-se em passagem que eu respeito muito, mas eu tenho minhas informações, ou seja, eu tenho minhas opiniões particulares, mas a lei beneficia não só os 5 dias de carnaval, mas alguns meses antes as escolas de samba, blocos carnavalescos fazem os seus ensaios nos seus galpões, nas praças públicas, e o horário estipulado é até às 23 horas, às vezes ultrapassa esse horário, o som é ensurdecedor, e o que me tornou aqui a entrar nesse assunto é que alguns moradores que não são evangélicos, Renato, me procuraram e falaram: vereador, por que os galpões não fazem um projeto de acústica para não perturbar também o som? E não há fiscalização nessa área. Há reclamações, a gente reclama, a gente liga, mas não há fiscalização nem multa. Mas as igrejas não... Mas, vereador, é o seguinte, eu estou me lembrando agora há pouco aqui, a Consulado, a quadra foi interditada. Nesse carnaval, a Consulado, que fica aqui na Caiera dos Sacos Limões, não pode fazer os ensaios lá em função de uma ação que houve na justiça. Os moradores, alguns segmentos, enfim, da comunidade,
entrar na justiça, e o fato é que a consulado não pode fazer suas... Mas que bom, Renato, Suas isso é atividades ótimo, lá, né? é legal saber disso. Mas foram para a praça, e na praça pública ali realmente há Sim. moradores que reclamaram do som ensurdecedor, às vezes que chegava até quase a meia-noite, até quase 24 horas. Mas a questão é o seguinte, tudo bem, se é uma atividade e a lei complementa que pode realmente eles ultrapassar os limites de decibéis ou chegar até as 23 horas, que façamos então e que entendamos que as igrejas também que não passam seus cultos, todo templo ou qualquer culto não passa das 21h30 horas. Sim. É raro. Se passar, eu também como fiscalizador vou lá e ajudo a multar. A ajudo questão é que o fiscalizar. carnaval, eu tô apresentando contrapontos aqui, né, pra gente estimular a discussão. O carnaval, ele é pontual, acontece 5 dias no ano. E o templo acontece, né, Semanal, durante todo o ano. 1 ou 2 cultos por semana. Qual seria a contrapartida, né? Por exemplo, há um isolamento acústico Então, técnico nos exato. templos? É isso que eu estou chegando. Daí, por essas ações, por haver multas, por haver fiscalização, desencadeou vários processos com ações públicas, onde igrejas começaram a funcionar precariamente. Sim. Igreja já funciona filantropicamente, igreja já funciona com ajuda de custo da oferta, do dízimo, né? Não é uma empresa, ela funciona filantropicamente. Como essas igrejas começaram a funcionar precariamente, começaram a ser lacradas algumas igrejas em Florianópolis. Quantas até agora, hein? Atualmente 15 já foram lacradas. Sério? Exatamente. 15 igrejas? 15. O que acontece é que daí o Ministério Público exige que haja então um tratamento acústico. Bom, é quase inviável para uma igreja, às vezes, de um menor porte, uma igreja mais simples, colocar em dia um tratamento acústico. Mas, mesmo assim, algumas igrejas lacraram suas janelas, portas de vidro automático para facilitar as portas não ficarem abertas. Algumas que têm condições colocaram ar-condicionados. Mesmo assim, ainda continuaram sendo barradas. Umas precisaram de reformas, daí foram pedir a licença para a reforma, a prefeitura barra dizendo que está fora do plano diretor, porque exige um recuo de 17 metros, o plano vigente, né? Diga-se de passagem, um recuo de 17 metros do eixo da rua. Tem igrejas construídas há mais de meio século. E essas igrejas não estão ali há muito tempo e estava na época dentro do plano diretor. O nosso plano diretor atual é de 88, é isso? O secretário que está aqui? O nosso plano atual é de 97. Foi regulamentado, foi feito algumas alterações, mas ele entrou, o primeiro nosso é de 1988. O do Balneários é de 86. De 86, é mais ou menos isso. Então, o que nós queremos... Onde é que é possível evoluir, então, vereador? Nós queremos respeitar as leis, as igrejas, né? Não querem andar fora das margens da lei, mas não querem ser tratados a rigor da mesma. O que a gente quer falar é o seguinte: ontem o vereador Renato colocou também em tribuna que não só igrejas evangélicas, como algumas outras seitas também sofrem disso. E são igrejas, aqui eu quero colocar que são igrejas, são entidades religiosas que trabalham nas comunidades com filantropia. É um centro onde recupera vidas, onde as pessoas se sentem mal, procuram uma igreja, um pastor que às vezes não tem condições num hospital, um pastor leva gratuitamente com seu veículo, com o veículo da igreja, atende famílias, mas chega nessa hora, trata-se a vistas grossas mesmo, outros departamentos. Eu cito o exemplo aqui de igrejas, por exemplo, no Bom Abrigo, que existe há 58 anos a sua construção, foi pedir uma licença, não construiu. E estranheza, no mesmo local, na mesma rua, alguns comércios e residências com tempo menor e com recuo menor estão com funcionamento normal. Esse questionamento que o senhor traz vale para a igreja e vale para tudo quanto é tipo de empreendimento, né? O senhor está pedindo aqui um tratamento equilibrado, igual para todos, né? Exatamente. Igual, né? Exato. Um tratamento igual para todos os segmentos, né? Bom, vereador Azael Pereira, muito obrigado pela atenção do senhor aqui eu que conosco. agradeço. É justo o registro. E a cidade que tem que buscar um entendimento, né? Talvez uma contrapartida, um isolamento acústico, enfim, né? Eu acho que tem sim. Para garantir o direito das pessoas que não fazem parte do culto, o direito de descansar também, né? De chegar em casa depois do trabalho, ficar em casa numa boa... né? Sem dúvida, eu acho que todos né? têm o direito de liberdade de culto, né? Que é constitucional, também tem o direito à liberdade do seu descanso. Eu acho que tem que chegar na contrapartida exatamente. Uhum. Eu acho que exatamente é isso. Quando se procura uma igreja, olha, houve uma reclamação, que se parta então do ponto da reclamação, se realmente está perturbando o som, mas não na porta da igreja. Esse é o meu questionamento. Então nós vamos entrar assim com projeto de lei complementar na Câmara também, para fazer alguns adendos na lei que já existe, para que se regulamente isso, para que
tem assim um entendimento desses decibéis, que eu acho que 65 já é um pouco exagerado, é pouco, é 15 pessoas falando ao mesmo tempo, secretário. 85 decibéis é um caminhão, um ônibus na rua, é um absurdo se comparar a um culto, onde as pessoas realmente querem cantar, querem ter a sua liberdade de cultuar. Respeita, assim, o vizinho. Se o vizinho realmente está reclamando, vamos lá. Então, trabalhar com a igreja, antes de multar, antes de atuar, que se faça, então, um trabalho com a igreja. Tem condições, então, de fazer um tratamento acústico ou desse um espaço para essa igreja se adequar a esse tratamento acústico, que se entre no acordo da lei, que exige, da legislação, mas não que se multe de cara já. Esse é o meu questionamento. Ok. Vereador, obrigado pela atenção do senhor aqui conosco. Agora, 3h33, também 33 graus a temperatura. Nós vamos para o intervalo, o repórter CBN, o esporte e depois, como é que está hoje a construção do novo plano diretor de Florianópolis? Ai, há quanto tempo se discute esse assunto, hein? Até já.